Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores já estão definidos. Com o fim da fase de grupos, sabemos já quais são os 16 times que ainda brigam pela glória eterna. Agora, apenas 8 times passarão dessa fase. Nesse vídeo eu quero te apresentar cada um dos confrontos, mostrar as datas dos jogos e dar também os meus palpites sobre quem passará de cada duelo. Vamos começar falando sobre as datas. Já adianto logo de cara que os próximos jogos da Copa Libertadores vão demorar um tempinho para acontecer. E o porquê disso? Porque agora nos meses de junho e julho nós vamos ter a disputa do Super Mundial. Então não ia ter como você jogar um Super Mundial e uma Libertadores ao mesmo tempo. Sendo assim, só voltaremos a ter partidas da Libertadores depois que o Super Mundial acabar. Dessa forma, os confrontos que acontecerão nas oitavas de final só ocorrerão no mês de agosto. As partidas de ida acontecerão na semana do dia 12 de agosto e os jogos da volta na semana seguinte, ou seja, na semana do dia 19 de agosto. O que isso significa? Que até lá muita coisa pode acontecer. Times podem se reforçar, times podem se enfraquecer perdendo jogadores na janela de transferências, times podem recuperar jogadores que estão no departamento médico, da mesma maneira que podem perder jogadores por lesão. Então, claro, a gente sempre faz a nossa previsão, dá os nossos palpites, mas em 2, 3 meses, muita coisa pode acontecer. Vamos agora relembrar quem foram os classificados da fase de grupos. Eu havia feito um vídeo ainda no mês de março, quando saiu o sorteio dos grupos, e eu tinha dado os meus palpites de quem passaria de cada grupo. E o que eu achei pelo menos legal foi que de 16 palpites que eu dei, eu acertei 12. Vou mostrar para vocês. No grupo A se classificaram Estudiantes da Argentina e o Botafogo. Acertei os 2 palpites. No grupo B se classificaram River Plate da Argentina e o Universitário do Peru. No caso aqui eu acertei o palpite do River, mas errei o do Universitário. Aqui nesse caso eu tinha palpitado que quem passaria seria o Barcelona do Equador. No grupo C, mais 2 acertos. Se classificaram LDU e Flamengo. No grupo D, acertei também, se classificaram São Paulo e o Libertad do Paraguai. No grupo E, que era um grupo até equilibrado, acertei os 2 classificados também. Racing da Argentina e o Fortaleza. No grupo F, que foi o grupo da morte, eu acertei um palpite e errei o outro. Nesse grupo, passou o Internacional e o Atlético Nacional da Colômbia. Eu errei o palpite do Atlético, porque eu tinha palpitado que seria o Nacional do Uruguai. No grupo G teve um outro erro também. Eu palpitei a classificação do Palmeiras, que eu acertei, e havia errado a classificação do Cerro Porteño. O Cerro passou e o meu palpite havia sido Bolívar da Bolívia. Por fim, no grupo H se classificaram Vélez da Argentina e Peñarol do Uruguai. Acertei a classificação do Peñarol e errei a do Vélez, porque eu havia palpitado Olímpia do Paraguai. Vamos agora falar sobre os confrontos e eu vou dar os meus palpites também dessas oitavas de final. Um primeiro ponto muito importante para ser comentado. Sempre os times que eu falar como segundos dos confrontos, eles terão a vantagem de fazer o jogo da volta nas suas casas. Então vou dar um exemplo aqui com o primeiro confronto para que vocês possam entender. Se eu falo Atlético Nacional e São Paulo é o time que eu falei em segundo. Então, o São Paulo é o time que tem a vantagem de fazer o jogo da volta na sua casa. Acredito que tenha ficado claro. Então vamos lá, falando sobre esse primeiro duelo. Temos, de um lado da chave, Atlético Nacional da Colômbia contra o São Paulo. O Atlético Nacional é um bom time, é um time bem rápido, fez uma boa campanha no grupo da morte, enfrentando o Internacional, Bahia, Nacional do Uruguai, mas eu acredito que o fato de o São Paulo resolver em casa vai pesar. Então aqui eu palpito a classificação do Tricolor, que é um time que pode não jogar um futebol brilhante, mas pelo menos na Libertadores joga um futebol absolutamente competitivo. E outra, acredito que até lá eles vão poder contar com os retornos do Lucas e o Oscar também estará 100%. Próximo duelo é entre Botafogo e LDU do Equador, ou seja, o jogo da volta será na casa da LDU, lá na altitude de Quito.
A LDU, ela havia se classificado como primeira colocada do grupo do Flamengo, mas eu acompanhei aos 2 jogos da LDU contra o Flamengo e pude ver. É um time muito fraco, muito limitado. O que eles têm de força mesmo é a questão da altitude. Então, na minha opinião, mesmo com eles fazendo o jogo da volta na casa deles, eu enxergo o Botafogo passando. Uma coisa importante de ser levada em consideração: o Botafogo agora, nessa janela, deve perder muitos jogadores depois do Super Mundial. Já estão negociando, por exemplo, 3 peças com o Nottingham Forest da Inglaterra, que são o zagueiro Jair, o lateral esquerdo cuiabano e o atacante Igor Jesus. Então o Botafogo vai ter que ir para o mercado. O Botafogo se reforçando minimamente, para mim tem totais condições de se classificar. Eu vejo a LDU como um time bem limitado. Realmente, eu não entendi como o Flamengo não havia, por exemplo, vencido a LDU mesmo na altitude, porque é um time bem limitado mesmo. Próximo confronto, temos Libertad do Paraguai e River Plate da Argentina. Acho que aqui não tem muito segredo. Palpito a classificação do River. Um time forte, com jovens jogadores, algumas peças experientes de futebol europeu e com a vantagem também de resolver o duelo em casa. E nesse primeiro lado da chave, o último confronto é entre Universitário do Peru e o Palmeiras. Aqui, jogo, na minha opinião, um confronto, no caso, fácil para a equipe do Abel. Palmeiras é um time que tem um aproveitamento muito bom na Libertadores, vai resolver em casa e pega um time bem inferior. Então aqui no caso, se o Palmeiras não se classifica, é vergonha total. Vamos agora para o segundo lado da chave. A gente abre já com um outro time brasileiro, o Fortaleza enfrentando o Vélez da Argentina. Então no caso, o jogo da volta é na casa do Vélez. Aqui, infelizmente, palpito a classificação do Vélez. Gostaria bastante que o Fortaleza se classificasse, mas hoje eu não consigo acreditar nisso. O time do Fortaleza tem oscilado bastante, é um time mais envelhecido e perdeu uma coisa que eles tinham antes, que era a força de jogar em casa. Hoje, infelizmente, o Fortaleza não tem conseguido bons resultados nem nos seus domínios. Então, por tudo que o time tem jogado, claro que pode melhorar até as datas do duelo. Mas hoje eu palpito a classificação do Vélez. O segundo duelo desse lado da chave também envolve uma equipe argentina. Temos o duelo entre Peñarol do Uruguai e Racing da Argentina. Aqui não é nada difícil palpitar a classificação do Racing. Eu acho até que hoje, dos times de fora do Brasil, o time que eu vejo mais cascudo para chegar numa final, para complicar a vida de um brasileiro, é o Racing. Um time bom, bem treinado, rápido, com vários jogadores experientes, fizeram uma baita campanha na primeira fase, lembrando que eles eram do grupo do Fortaleza, foram campeões da Recopa nesse ano sobre o Botafogo, então assim, é um time que vem muito em alta. Palpita a classificação deles com tranquilidade e acho que é um time que tem condições de beliscar semifinal e até mesmo final, por tudo que tem jogado. Próximo duelo também envolve um time argentino. Temos o Cerro Porteño do Paraguai enfrentando o Estudiantes. O Cerro, no caso, é um time que veio do grupo do Palmeiras, Estudiantes veio do grupo do Botafogo. Do que eu pude ver, Estudiantes é um time melhor. Não muito melhor, mas é um time mais competitivo e tem essa ligeira vantagem de fazer o jogo da volta em casa. Então aqui eu palpito Estudiantes também. E para finalizar, temos o jogo mais esperado, com certeza, dessa fase de oitavas de final, que é o duelo entre Flamengo e Internacional, com o Inter de Roger Machado tendo a vantagem de fazer o jogo da volta no Beira-Rio. Com tudo que eu tenho visto, qualidade dos dois elencos, momento, oscilações, eu palpito a classificação do Flamengo, mesmo fazendo o jogo da volta em Porto Alegre. E o porquê disso? Vejo o Flamengo com mais qualidade individual, numa crescente coletiva, é um time que eu acredito que não vai perder muitos jogadores nessa janela de transferências, enquanto o Inter eu vejo em queda. É um time que perdeu a força até mesmo jogando dentro dos seus domínios, tem oscilado muito em várias partidas, então com isso eu consigo enxergar a classificação do Flamengo. Mas não, claro, com vantagem. Acho que serão 2 jogos duros, mas vejo hoje o Flamengo mais pronto e mais maduro para ir para as quartas de final. Então, pegando como base os meus palpites, teríamos de um lado nas quartas de final Botafogo e São Paulo, e teríamos River Plate e Palmeiras. No outro lado, teríamos Vélez contra o Racing e Estudiantes contra Flamengo. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, como que você enxergou esse sorteio? Na sua opinião, quem são os favoritos? Tem algum brasileiro que vai ficar pelo caminho? Não se esqueça, coloque sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Gosto de ver também as visões e opiniões de vocês.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou desse, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e que seja uma semana abençoada. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!